Rita está com a gente hoje e depois eu quero ouvir o Karnal depois da Rita para entender como a distribuição do poder mudou ao longo dos anos. Porque a gente fala sobre tecnologia, sobre internet hoje, como as redes sociais, como a tecnologia ajudam, de certa maneira, as pessoas a ganharem poder. Poder ele está muito relacionado, né? A tecnologia está muito relacionada ao poder, na verdade. Porque a gente sabe que a gente tinha aquele sonho, né, das redes livres e que a gente podia ter total autonomia, mas para além da questão dos dados, de toda a nossa privacidade que não existe, a gente tem a própria rede da internet que funciona também através dos provedores, a gente tem os pontos de internet no qual todas as informações estão trafegando. Isso daí é propriedade privada, né? Então, é muito complicado a gente falar dessa questão da autonomia, porque apesar da gente, né, conseguir deter muita coisa, isso daí também é de empresas, né? Então, acho que a tecnologia está muito relacionada a isso e as redes sociais, lógico, as pessoas, elas têm essa sensação também, né, de ter essa total autonomia, que a gente faz o que a gente quer, mas a gente também está muito sujeito às plataformas, os algoritmos. Então, que seja coisas muito básicas, como o Spotify te dando uma música que ele acha que você vai querer, isso te impede de também descobrir outras coisas. Então, acho que a gente tem que pensar até quando, né, que a gente consegue ter essa autonomia e o quanto que as redes, elas também estão relacionadas à soberania das outras redes que estão nessas camadas, né? Essa distribuição de poder mudou ao longo dos anos, Karnal? Mudou bastante. Por exemplo, durante toda a nossa pré-história, o poder é o poder da força física. É o poder do guerreiro que lança a lança mais longe, a flecha mais certeira. A partir da ascensão do nosso modelo de capitalismo, o poder passa a ser o financeiro. Hoje existe o financeiro e existe a força física, mas o principal a Rita já tocou. O principal poder hoje é o do conhecimento. Conhecimento é poder, diz Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, o filósofo inglês do século XVI para o XVII. Conhecimento é poder. O que eu mais temo, pegando o gancho com a excelente colocação da Rita, o que eu mais temo é quando eu entro em uma rede, ela é de graça e você é livre. Ou seja, estão escondendo quem está pagando, qual o seu papel nessa pirâmide de poder e quanto você é útil para esse poder. Eu gosto das coisas declaradas. Gosto dos Estados Unidos que a nota veio com os impostos à parte. Gosto disso. Eu detesto as coisas escondidas, são as mais complicadas. Rede social é um jogo de poder absurdo e o que menos importa é você, o usuário. Fica aí que tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês aqui. Vai ter brincadeira, vai ter o quiz aqui do Tonight com o Karnal de Juiz. Agora a gente vai entender então exatamente o que é poder. Quem ajuda a gente com essa definição é o coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Poder é basicamente a capacidade que tem alguém de fazer com que outra pessoa se comporte da maneira esperada. E por isso mesmo, existem vários tipos de poder. Poder econômico, por exemplo, é um poder baseado na escassez de recursos valiosos. Aquele que tem dinheiro tem mais poder do que o que não tem dinheiro e, consequentemente, pode obter desse outro o comportamento esperado. Patrão sobre o empregado, por exemplo. Pode ser um poder do conhecimento. Quem sabe mais obtém o comportamento esperado de quem sabe menos, dizendo a esse outro o que ele deve fazer em certas situações. Achei muito interessante o Cláudio Couto, que é um querido amigo meu e professor, tem um canal no YouTube chamado Fora da Política Não Há Salvação, muito bom, e ele fala do poder do conhecimento que o Karnal já tinha abordado, trazendo um pouco da fala da Rita. E aí tem outra coisa de redes sociais que a gente precisa pensar, que é essa história de concentração, né? A gente evolui, Karnal, para uma percepção de que o poder ele precisa ser controlado por outros poderes durante a história. E agora, a gente não fala de poder público, mas quando a gente fala de concentração de poder privado, a gente precisa pensar em grandes conglomerados que têm mais poder que alguns estados, que conseguem silenciar o ex-presidente dos Estados Unidos. A gente pode não gostar dele, mas a gente precisa pensar se essa concentração de poder é interessante, o que isso pode causar e quais os problemas que a gente pode enfrentar num futuro próximo, pensando em tecnologia, que superam a capacidade dos líderes nacionais de propor soluções. Como é que a gente lida com inteligência artificial? Adianta uma legislação nacional? Porque se outro país adotar regras éticas mais flexíveis, eu vou ter que acabar me adequando. Então, e como a gente faz isso num contexto em que a democracia representativa tem sido tão fragilizada, né? Se eu vou precisar de instâncias supranacionais de exercício de poder. Então, a gente precisa pensar nessas questões que são muito complexas, mas muito interessantes. Vocês estão muito animadas aqui para discutir.